Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Everson Fernando Maluta, eu sou médico gastroenterologista e um dos fundadores do PowerMed. Aqui no PowerMed a gente procura mostrar para o médico que sim, existe um caminho que o médico pode seguir para ele faturar mais sem precisar trabalhar tão pesado assim. E o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre finanças pessoais, que é um tema que só da gente comentar, muita gente já tem um arrepio, né? Muita gente já não quer nem saber de finanças. Quando a gente fala um pouquinho sobre finanças nos nossos canais, muita gente nem termina de ver o vídeo, né? Então, isso acontece na prática, a gente vê muito médico que deixa isso realmente de lado. Não é só no vídeo do PowerMed, mas muita gente deixa isso de lado. E a gente vai tentar explorar um pouquinho por que o médico faz isso e por que o médico não deveria fazer isso. Então, fica com a gente aí para a gente destrinchar um pouquinho esse assunto. Bom, a gente, nossos grupos de mentoria, nas nossas aulas, a gente percebe que existem dois grandes grupos de médico com problemas nas finanças. O primeiro é aquele médico que simplesmente não tem dinheiro, não sobra dinheiro, ele não consegue fazer aportes regulares para investir. É um médico que ele tem até um bom rendimento, né? Ele ganha bem, ele faz plantões, geralmente é um médico que trabalha muito, mas que ele não consegue, ele tem gastos grandes também, né? E aí ele não consegue sobrar dinheiro no final do mês. Isso é um grande grupo, a gente vai falar um pouquinho sobre esse grupo em uma outra ocasião. O grupo que a gente vai falar hoje é de médicos que sim, eles conseguem regularmente fazer aportes, eles conseguem colocar o dinheiro deles em algum investimento, mas esse investimento não rende tanto assim. Então isso acaba sendo um problema e eu vou mostrar por que isso acaba sendo um problema. Primeiro eu gostaria de falar por que esses médicos pensam assim. Quando a gente conversa com os colegas, a gente vê que muitos dos médicos simplesmente não querem saber das finanças. São colegas que trabalham demais, que têm muitas ocupações, muito estresse na profissão, e acaba que eles não querem, eu não quero aprender sobre isso, eu não tenho cabeça para isso, e aí eles acabam delegando função, ele acaba deixando isso a cargo do gerente do banco dele, ou de algum familiar, de algum amigo que tenha um pouquinho mais de entendimento do assunto. E aí acaba que o colega acaba deixando o dinheiro dele ou numa poupança, ou num CDB, que é eu vou falar algumas siglas aqui durante esse vídeo, mas CDB é uma aplicação de renda fixa, né? Você sabe quanto ela vai render. O problema é que ela não rende muito. Quando a pessoa é muito arrojada, ela segue uma dica e coloca o dinheiro num fundo de ação, num fundo multimercado, que não é tão o ideal assim. Então, esse seria um dos problemas, o colega não quer nem saber. Às vezes tem aquele colega, né, que antes de entrar na medicina já ia mal em matemática e ele acha que para entender do mercado financeiro tem que saber matemática, ele não é bom em números, ele acaba, não quero nem saber, vou deixar isso um pouco de lado. Uma das razões também que faz o médico a não pensar muito sobre isso é que o médico, comparando com outras profissões, ele tem um ganho muito bom, um ganho financeiro muito bom. E acaba que ele fica pensando assim, mas eu ganho bem, então assim, eu vou deixar meu dinheiro lá, ele vai render para mim e tudo bem. E a gente vê que isso não é verdade. Quando a gente coloca uma aplicação que não tenha bons rendimentos, a longo prazo isso não vai ser um bom negócio de maneira nenhuma, né? Então isso também não é uma coisa que seja recomendável. Muitos colegas também têm medo, os colegas têm medo de perder o dinheiro deles, né? Eles acham que colocar o dinheiro numa aplicação que a gente chama de renda variável, né? Em ações, em coisa, é como se fosse um cassino, né? Que pode ganhar tudo, pode ganhar muito bem, mas pode perder tudo de uma vez. E não é nada disso, né? Então, existe sim os especuladores, mas isso não é função nossa como médico. A gente é médico, a gente ganha dinheiro na medicina, a gente só quer uma aplicação segura que possa trazer uma certa tranquilidade lá na frente. Então, essa é a função dos investimentos para o médico, né? Às vezes o colega já faz toda aquela fantasia, né? Que para ele investir dinheiro, ele vai ter que ter 2 telas de computador e ficar horas ali e compra na baixa, vende na alta e não sei o quê. Não é nada disso, né? Então, existe sim uma profissão disso, tem pessoas que são profissionais e que fazem isso, alguns fazem muito bem, outros não. Mas para o médico não, a gente precisa ter uma segurança, a gente precisa deixar o nosso dinheiro trabalhar para a gente, né? E por outro lado, a gente vai trabalhar na medicina, que é o que a gente tem a nossa capacidade, né? Então, essa é a nossa grande fonte de renda, né? O nosso trabalho, o trabalho médico é a nossa fonte de renda, a gente só quer ter lá os nossos investimentos para que ele possa
trabalhar um pouco pela gente, né? Então, da nossa experiência no PowerMed, a gente vê então que a grande maioria dos mentorados, se não 100% dos nossos mentorados, eles reconhecem a importância de saber sobre finanças pessoais. E a gente sempre comenta, né? Quer dizer, a pessoa, ela decidiu fazer a medicina, depois ela decide fazer uma especialidade médica, né? Ela decide lá, entre várias especialidades, ela escolhe uma. Depois ela faz a escolha de onde ela quer trabalhar. Ela vai trabalhar no hospital, vai trabalhar no consultório, vai trabalhar na cidade X, vai trabalhar na cidade Y, ela decide tudo isso, né? Decide que tipo de consultório ela vai montar, que tipo de procedimento ela vai fazer. Então ela tem as rédeas da carreira dela até ali. E quando ela recebe o dinheiro, que seria, né, a parte final, digamos assim, do trabalho, ela acaba terceirizando isso. Ela acha que não é para ela, que ela não tem nada que aprender. E na verdade a gente vê que sim, precisa porque você é o maior interessado no teu dinheiro. Muitas vezes o gerente do banco teu, ele não tem o mesmo objetivo que você, né? Então você precisa pensar um pouquinho sobre isso, né? E a gente vê que são poucos os colegas que investem com regularidade, né? Muitos ali acabam colocando dinheiro sempre no mesmo lugar, acabam não vendo muita coisa. Até tem o dinheiro lá, mas tá lá, deixa ele lá, nem sei quanto é que está rendendo. Então as pessoas têm que ter um pouquinho mais de controle, um pouquinho mais de rédeas sobre as suas finanças. Eu vou dar um exemplo prático agora, né? Imagine que você tem 30 anos de idade, você é médico e você pretende aí trabalhar por 25 anos. Vamos jogar abaixo, você quer parar de trabalhar aos 55 anos. E aí você tem R$1.000 que você consegue investir mensalmente. Então, todo mês você consegue investir R$1.000. Então, se você coloca R$1.000 todo mês na poupança, você vai ter ao final desses 25 anos, você vai ter R$366.000. Você teria R$300.000 dos teus aportes, né? E você ainda teve mais 66 mil de lucro ali por conta dos juros da poupança. Então, você no final desses 25 anos, você vai ter R$366.000, o que daria mais ou menos por mês, você conseguiria tirar, sem tirar o valor total, só tirando o que está rendendo, no final do mês você conseguiria tirar aí R$585. Ou seja, você trabalhou por 25 anos, você colocou R$1.000 e você consegue tirar ali R$585 todo mês, sem mexer no valor total, né? Só tirando o que está mensalmente sendo acumulado pelos juros. Agora, digamos que você é um pouquinho mais arrojado, você ouviu lá o teu banco e você está colocando no CDB. Então, no CDB é uma aplicação que vai depender muito das taxas bancárias, mas digamos que ele está pagando ali um valor médio ali, e aí você vai ver quanto ele vai render no final desses 25 anos. Então, no final dos 25 anos, a pessoa que colocou esse dinheiro no CDB, ele vai ter R$397.000. Então, ele tem os 300 mil que ele colocou, mais 97 mil dos juros do CDB. Eu estou falando isso com as taxas atuais, tá? Baseado nos últimos 12 meses. Então, o rendimento mensal seria de R$833. Então, você colocou R$1.000 todo mês e aí você consegue tirar mensalmente R$833 sem mexer naquele valor que você colocou. Agora, digamos que você tenha um pouquinho mais de estudo nas finanças pessoais, que você consegue fazer ali uma carteira de investimento, você consegue diversificar um pouquinho, colocar algumas coisas um pouco mais arrojadas e outras não, e você consegue aí uma taxa de 0,9% ao mês, tá? Por que 0,9% ao mês? Que é a taxa que eu tenho, taxa média que eu tenho conseguido com os meus investimentos nos últimos anos, nos últimos meses. Então, se você coloca o teu dinheiro num investimento, em alguns investimentos que no montante dele você tem esse valor, esse rendimento, no final de 25 anos você teria R$1.401.000. Percebe a diferença? Então, de 366 mil, vocês conseguiriam R$1.400.000, tá? Isso daria por mês em torno de R$12.600. Aí já dá para pensar em parar de trabalhar, ou pelo menos diminuir bastante
o teu trabalho, né? Então isso é uma coisa bastante interessante. Ah, mas você é diferente, você consegue isso. Na verdade, 0,9% ao mês não é uma taxa assim que brilha os olhos de nenhum analista financeiro, né? Então, assim, eu não tenho nenhuma formação fora da medicina, né? Eu gosto da parte de finanças, aos poucos eu comecei a me interessar pelo tema, a estudar um pouquinho do tema, mas eu vou dizer para vocês que hoje eu tenho mais ou menos uns 30 minutos por mês ali que eu vou usar para eu definir aonde eu vou colocar o meu dinheiro, mais 30 minutos para analisar como é que está sendo meus rendimentos no mês. Então, assim, é uma coisa que ali no começo vai te demandar um pouquinho mais de energia para você aprender isso, tá? Mas a partir do momento que você aprende e que você vai vendo os teus bons resultados, você começa a ver que realmente isso vale bastante a pena. Você imagina, você trabalhou a mesma coisa, você guardou o mesmo dinheiro e no final de 25 anos a tua diferença é mais de R$1 milhão. Então, assim, isso eu estou falando com uma aplicação de R$1.000. Se você consegue guardar um pouquinho mais de dinheiro, com certeza esse valor vai ser bem melhor, né? Então, por que isso não dá certo? Porque as pessoas acabam não fazendo isso, né? Porque muitas delas não querem, simplesmente acham que não vale a pena, que não vão conseguir aprender sobre isso, né? Mas aí vamos lembrar um pouquinho da medicina, né? As pessoas, elas não sabiam quando entraram na faculdade, elas não sabiam fazer uma anamnese, ou fazer uma sutura, ou interpretar um hemograma. Quer dizer, você quando entrou na tua faculdade, você não sabia nada disso, e aos poucos você foi aprendendo sobre isso, e hoje você faz uma anamnese sem pensar, né? Isso também acontece com as finanças, né? Você aprendendo um pouquinho sobre isso, e você não precisa ser nem um gênio das finanças, você não precisa nem saber fazer uma conta de multiplicação de cabeça, não é essa a ideia, sabe? Mas o importante é a gente ter em mente que vale a pena, né? E eu mostrei para vocês agora na prática por que isso vale a pena. Realmente vale a pena quando você vê que isso está andando. Você não vai ver grandes resultados no teu primeiro mês, no teu primeiro ano ali de aplicação, mas aos pouquinhos você vai vendo a força que tem a ideia que eles chamam, né, dos juros compostos, a força do dinheiro crescendo, e à medida que ele vai crescendo, você vai vendo cada vez mais isso, você vai se empolgando cada vez mais. Então vale muito a pena você tirar um tempinho, e não precisa ser ali, você pode tirar ali 10 minutos, 20 minutos ali, pode ler um pouquinho em casa, pode escutar algum podcast no carro, você pode, naquele intervalo no plantão que está mais tranquilo, ler alguma coisa. Não é nada de outro mundo, a gente não está falando em construir um foguete, né? A gente está falando em cuidar do seu dinheiro, como você cuidou da tua carreira até aqui, só falta essa parte, cuidar do teu dinheiro. E a gente insiste muito nisso, porque a gente vê muitos colegas aí que não cuidam, e aí chegam lá com 50, 60 anos, estão dando plantão no pronto-socorro, porque não conseguem pagar as contas, porque tem que pagar a faculdade do filho, porque não terminou de pagar o apartamento que ele comprou, que, enfim, parecia um bom negócio. Então, assim, é muito importante que a gente tenha um pouquinho desse conhecimento, né? Bom, e como é que você pode fazer isso na prática? Deixa eu falar um pouquinho de como é que eu faço na prática. A primeira coisa que a gente precisa, antes da gente pensar no mundo do investimento, no 0,9%, no não sei o quê, no 1 milhão lá na frente, a primeira coisa é a gente fazer uma coisa chamada reserva de emergência, tá? Então, a reserva de emergência é uma reserva que você vai usar em casos de emergência, não só emergências de saúde, mas em qualquer coisa. Então, por exemplo, você quer comprar um carro e o carro tem um grande desconto se você pagar um bom valor à vista. Então, você pode usar isso e depois repor a tua reserva, enfim, você pode fazer isso, tá? Então, a reserva de emergência, ela tem algumas características básicas. Primeiro, o que é a reserva de emergência? Você pega as tuas contas, tá? Tudo que você gasta no mês e você multiplica por 6 a 12. Então, a reserva de emergência são as suas contas de 6 a 12 meses, tá? Esse é o primeiro passo, é você fazer a tua reserva de emergência. E você não vai colocar a tua reserva em qualquer lugar, qualquer banco, qualquer aplicação. Ela precisa ter duas características. A reserva de emergência tem duas características. A primeira delas
você tem que ter uma liquidez imediata. Liquidez imediata. O que significa isso? Você tem que tirar esse dinheiro a qualquer momento, se você precisar. Não adianta nada você colocar numa aplicação o teu dinheiro e quando você vai tirar, eles vão te dizer assim, não, só vai estar disponível esse dinheiro daqui a 5 dias. Né? Então é um dinheiro que a gente costuma dizer, para você tirar no sábado à noite, numa emergência. Então você tem que ter essa liquidez imediata. E outra coisa, ela não tem que ter uma grande volatilidade. Começa a ver umas palavras diferentes aqui, né? Então, volatilidade significa, ela não vai render muito, mas ela também não vai cair, tá? Imagina você ter uma reserva de emergência de 80 mil, você precisa dos 80 mil e de repente quando você vai olhar lá o extrato, você tem 60 mil, porque aquele mês caiu tudo. Você não pode ter isso. Então, uma aplicação da reserva de emergência é uma aplicação sem emoção nenhuma. Tá? Você não tem que ter emoção. Ah, subiu muito. Não é isso. Tá? É uma aplicação que você tem que ter de segurança. Tá? Então, você já fez a tua reserva de emergência, você já está mais tranquilo. Então, agora é o momento, agora sim é o momento de investir. Ah, mas tinha uma ação lá que caiu muito, eu queria comprar. Cara, vai subir, vai cair, depois sobe de novo. Então, não se emocione. Tá? Você não pode se emocionar tanto assim. Então, faça a tua reserva de emergência primeiro. Tá? Você tem a tua reserva de emergência? Tá feita. Aí você vai começar a montar a tua carteira de investimento, uma carteira teórica. Como é que é isso? A gente vai fazer a nossa carteira balanceada. Você não vai nunca colocar todo o teu dinheiro numa só aplicação, num só fundo de investimento, numa só ação. Você vai sempre fazer alguma coisa bem equilibrada. Você vai colocar uma parte do teu dinheiro em renda fixa e uma parte do teu dinheiro em renda variável. Não existe uma lei, você tem que colocar tanto por cento. A regra é a regra do travesseiro. É o quanto você está tranquilo para você poder deitar à noite. Tá? Essa é a tua regra de finanças. Então existe uma regra bastante comum aí, porque as pessoas falam muito que é a regra da idade. Digamos que você tenha 30 anos, então 30% dos teus investimentos, tirando a reserva de emergência, 30% dos teus investimentos vão ficar em renda fixa. 70% em renda variável nesse exemplo, tá? À medida que você vai, o tempo vai passando, digamos assim, você vai ficando mais experiente, essa proporção vai diminuindo. Então, quando você tem 50 anos de idade, você deve deixar 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Por que isso? Porque quando você é jovem, você tem mais tempo de ver o mercado se recuperar de uma queda. Quando você está mais idoso, você não tem tanto tempo assim para esperar uma queda grande que o mercado volte a subir. Então, quanto mais jovem, maior é a proporção em renda variável. Ah, mas eu não entendo nada, eu não quero deixar 70% do meu dinheiro em renda variável. Tudo bem, faz o que te deixar mais tranquilo, mas tenha algo em renda variável. E aos pouquinhos você vai começando a aumentar a tua proporção de renda variável e diminuindo a proporção de renda fixa. O que é renda fixa? Renda fixa é uma renda que você tem mais ou menos, ela não tem tantas emoções, não tem tanta volatilidade assim, né? Você tem um percentual que o nome já diz, na maioria das vezes ele é um percentual que você tem mais ou menos noção, ele é mais ou menos fixo, não é uma regra, mas você tem essa coisa mais segura, digamos assim. Então, existem vários produtos de renda fixa, né? Eu falei sobre o CDB de um banco. O CDB de um banco é um produto de renda fixa. Tesouro Direto, que também é uma boa aplicação, são títulos do governo, você pode comprá-los através de bancos ou de corretoras, também são produtos de renda fixa. Letras de câmbio, né? LCA, LCI, mais siglas aí. Então, todos são produtos de renda fixa, tá? Dentro daqueles 30%, você não vai colocar tudo numa coisa só de renda fixa. Então, você tem produtos de renda fixa que são para curto prazo, e curto prazo a gente vai falar aí 1 ano. Você tem produtos que são a longo prazo, mais de 5 anos, e a médio prazo. Tá? Então, você vai selecionar aí de acordo com os teus objetivos de vida. Eu quero casar daqui a 2 anos, eu quero comprar um carro daqui a 1 ano, eu quero comprar meu apartamento daqui a 8 anos, quando eu estiver com a minha família já formada. Então, você vai fazendo esses teus objetivos teóricos, né? E você vai colocar o teu dinheiro na renda fixa.
em várias aplicações, vários tipos de aplicação. Quando a gente vai falar em renda variável, a gente tem algumas coisas. Tem os fundos de ações, tem as ações em si, tem os fundos imobiliários e tem os produtos, as ações no exterior, os fundos imobiliários no exterior. Então, você pode fazer algo bem diversificado. Então, dentro desses 70% do exemplo, você pode colocar aí, sei lá, 20% em ações, 20% em fundo imobiliário e 10% em ações no exterior, por exemplo. Ah, mas ação no exterior é uma ação do Google, da Apple, né? Acho que vale a pena, né? Acho que são empresas boas, me parecem, né? Então, digamos que você vai ter ali 20% da tua carteira em ações. Você vai aprendendo com o tempo, e aí você pode ouvir especialistas, você pode ler sobre isso, mas você vai vendo que tem ações que são bastante seguras. Não são aquelas ações que a pessoa pode perder tudo de uma vez. Você vai comprar ações de empresas sólidas, de bancos, enfim, de lojas, de comércio, enfim, de carros. Você pode comprar ações de várias coisas, de várias empresas, né? Então você vai vendo que existem sim empresas sólidas, empresas que têm um grande poder assim de segurança de você estar com eles, né? Então você vai aí escolher 10, 20 ações e isso você vai fazer a tua carteira bastante diversificada. E você, quando você tem lá um problema, digamos, nas lojas de consumo, por exemplo, você vê que as empresas que exportam estão tendo um maior sucesso, e aí uma cai, mas a outra sobe, uma desce, a outra sobe, e você acaba tendo uma coisa mais equilibrada. Um outro produto são os fundos imobiliários, né, que seria como assim, os antigos, e a gente vê muito médico, né, que pensa assim, não, eu vou comprar imóveis, que imóveis é uma coisa certa. O imóvel é uma coisa certa, mas assim, acho que todo mundo já conhece, próximo da casa de vocês, algum imóvel que está ali fechado há alguns meses, né? Então, quer dizer, esses imóveis que estão fechados há alguns meses não tá dando lucro para ninguém, né? Ele está fechado, não tem ninguém pagando aluguel ali. Então, esse é um problema quando a gente vai pensar em imóveis. E existem os fundos imobiliários, fundos de investimento imobiliários, FII. Esses fundos é como se você estivesse comprando uma parte de um grande imóvel, tá? De um escritório na Avenida Faria Lima, de um grande galpão perto do aeroporto de Guarulhos, de um conjunto de shoppings que estão no Brasil todo. Então você pode comprar isso e você recebe mensalmente como se fosse um aluguel. Você recebe os dividendos que a gente chama. Então você pode ganhar no fundo imobiliário através desses dividendos e da valorização. Digamos que o fundo, quando você comprou lá, a cota dele custava R$100. Hoje está 120, você já teve um lucro aí de R$20 por cota, né? Então os fundos imobiliários também são uma boa alternativa e eu diria que eles são a melhor alternativa de início. Se você não tem experiência nenhuma com investimento, com renda variável, o fundo de investimento imobiliário, os FIIs, que a gente chama, eles são uma ótima porta de entrada, né? Você vai ver que não é nada daquele cassino que algumas pessoas fantasiam, né? Então, eu acho que essa como eu montei, como eu faço, como muita gente faz, eu acho que é uma coisa bastante interessante. Então, como é que você pode começar? Eu quero começar, eu tenho um dinheirinho lá que está parado lá na poupança, está rendendo muito pouco e eu quero começar. Bom, a primeira coisa é você abrir conta numa corretora, né? Numa corretora. Então, você vai abrir uma conta lá, que lá você vai ter acesso à possibilidade de poder comprar fundo imobiliário, poder comprar ação, poder comprar tesouro direto, poder comprar CDB. Você tem um produto, você tem muito mais opções do que teria no banco por um valor menor, né? Você sabe que cada vez que você compra uma coisa dessa, muitas vezes você vai ter que deixar um valor ali como taxa de corretagem, né? E os bancos tendem a ter taxas maiores que as corretoras. Então, o primeiro passo é você abrir uma conta. Existem várias corretoras no Brasil, né, muitas, vocês podem pesquisar ali algumas vantagens de cada uma, algumas não cobram taxa de corretagem, algumas te dão uma assessoria mais personalizada, então existem várias possibilidades nesse meio. Então é muito fácil de abrir, você consegue abrir tudo online, né? E aí você já está disponível para o mercado, você já consegue fazer os teus primeiros investimentos. Comece ali na renda, comece primeiro fazendo
a tua carteira teórica, né? Um monte ali, isso não é uma... Óbvio, você pode mudar isso a qualquer momento, mas comece montando essa carteira teórica, né? E comece aos poucos, né? Coloca um pouquinho de dinheiro ali na renda fixa, compra lá um tesouro direto, compra uma LCA, uma letra de câmbio, alguma coisa assim, comece na renda fixa, já comece a comprar alguma coisa em renda variável, como eu falei, talvez uma boa porta de entrada sejam os fundos imobiliários. Vocês vão ver que os fundos, eles são assim, você não compra, quando você compra uma cota, você não está comprando de um prédio só. Geralmente são vários prédios, vários andares, vários escritórios que eles têm. Então, a possibilidade aí de você ter um bom rendimento mensal é muito grande. Como eu falei, você não vai ter grandes emoções no início, né? Você vai estar colocando teu dinheiro, vai vendo que ele tá crescendo, mas ele vai crescendo aos pouquinhos. Mas à medida que esse montante vai aumentando, esse dinheiro vai aumentando, você vai ver que você vai conseguir sim atingir os seus objetivos. Quer dizer, hoje, né, eu consigo não dar plantão, porque o que eu ganho ali dos dividendos, né, dos rendimentos dessas aplicações, eles me permitem ficar em casa, ficar com a minha família, né, não trabalhar à noite, não trabalhar nos finais de semana, o dinheiro está trabalhando por mim. Então, eu sou médico, eu continuo exercendo a medicina, é isso que eu faço, né, mas eu tenho um grande aliado aí, que são os investimentos. E você pode ter, qualquer um pode ter, sabe? Não é difícil, tá? No começo vocês vão se assustar um pouquinho, talvez, com essas nomenclaturas diferentes, como a gente se assustou quando a gente ouviu falar a primeira vez, sei lá, em icterícia, em bilirrubina, em creatinina, enfim. Mas aos poucos a gente vai vendo que isso são só termos e a gente consegue dominá-los facilmente, tá bom, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, só deixar aqui embaixo, a gente vai procurar responder a todos, tá bom?